batizado com a maldição dos meus pais. Da rua Caetano Bento tinha muita depressão. Na rua Caetano Bento tinha muita depressão. Bebia uísque, fumava cannabis, fazia canção. Bebia uísque, fumava cannabis, fazia canção. Me diga onde está minha paz. Perdi meu amor na encruzilhada do Brás. Me diga onde está minha paz. Perdi meu amor na encruzilhada do Brás. No Largo da Concórdia, na estação do trem. No Largo da Concórdia, na estação do trem. Quem caguetasse era executado também. Buenas! Eu sou Alexandre Cuba e agora divido com vocês o Articulando, seu programa semanal sobre o mundo cultural pela Rádio Alvarenga e afiliados. Além, é claro, dos episódios disponíveis nas plataformas digitais, principalmente no nosso perfil do TikTok, @Articulando, no Instagram, @oficialarticulando, no canal do YouTube, a Alvarenga TV, e no WhatsApp 11 98447 9949. Todas as segundas-feiras, das 19 às 20 horas, com reapresentação nas quintas-feiras, às 15 horas. Sem contar os nossos famosos cortes diariamente para vocês ficarem por dentro de todo esse conteúdo. Do Brás. Banda Mata Leão, Encruzilhada Brás. Estão na audiência com certeza. Jair, Texas e Júnior, Mississippi. Olá, eu sou Gislene Correia, gestora do Centro Cultural Santo Amaro, e também baixei o aplicativo da Rádio Alvarenga TV para ouvir o programa Articulando, do produtor, exímio artista e grande articulador Alexandre. Olá, eu sou Cíntia Casagrande, de Venâncio Aires, Rio Grande do Sul, e também baixei o app da Rádio Alvarenga TV para ouvir o programa Articulando, do artista Alexandre Cuba. Bora começar! Hoje teremos em nossos estúdios Luiz Amorim, um ator, dublador, locutor e gestor cultural, dono de uma extensa e bem-sucedida carreira e recentemente dublou no filme Capitão América, Admirável Mundo Novo 2025, o presidente Thaddeus Ross, Hulk Vermelho, originalmente dublado pelo icônico ator Harrison Ford, além de atuar no espetáculo Julgamento de Sócrates, de Regis de Oliveira, e esteve na direção do espetáculo O Deus de Spinoza.
Seja muito bem-vindo, formidável Luiz Amorim. Muito bom estar aqui com vocês, Cuba, articulando sempre. Então, um prazer. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, é uma honra tê-lo aqui. Eu queria viver esse mundo, esse dia, para poder estar aqui com você. Eu sou um grande fã do seu trabalho. Também. Que ótimo. Amorim, vamos falar já de cara sobre a sua carreira, que é extensa, né? E por você ser um artista completo, para mim, você é um artista completo. Como você se desenvolveu? Qual foi a sua formação e suas referências do teatro? A minha formação são caminhos meio que diversos, sabe? Porque eu não tive uma formação como hoje tem um caminho de você fazer um curso de teatro, de cinema e fazer depois uma especialização. Eu fiz faculdade de psicologia na PUC, mas antes de terminar eu quis sair pelo mundo para procurar, eu estava querendo fazer uns cursos de especialização fora, e nisso eu acabei parando em Manaus, e lá eu estava saindo do movimento estudantil, eu acabei trabalhando lá num encontro estadual que ia ter o encontro estadual de teatro. E aí eu comecei a trabalhar lá e agitar, e aí o pessoal me elegeu para fazer parte da mesa. Eu fui secretário-geral deste encontro. E durante o encontro, todos os artistas regionais, o pessoal todo lá do estado do Amazonas, não só de Manaus, mas de outras cidades, e aí me convidaram para fazer um espetáculo que chamava Amanhã é Dia de Pecar, do Mário Lago. Mário Lago, né? Ator, musicista, né? Um gênio, né? Um gênio, um grande. E aí ele compositor, né? Compositor, Aurora, né? Nossa. E tantas outras músicas aí. E ele, então, tinha essa peça. Amanhã é Dia de Pecar, tinha sido montada no Rio há muito tempo, e o pessoal lá em Manaus ia montar. E me convidou para fazer um personagem, e mudou minha vida. Daí, a partir daí, o teatro me pegou e eu não consegui largar mais, graças a Deus. Você conheceu o Mário lá? Não conheci. Ele estava vivo quando a gente fez a peça, mas Manaus ainda é distante, né? Mas naquela época era muito mais difícil. O acesso, a conexão, isso. Amorim, fala uma coisa, com tanta experiência que você tem, certamente passou, e acredito que ainda passa, né? Infelizmente, você encontra dificuldades para colocar um espetáculo em cartaz, com toda a logística que se tem, né? A gente sabe que envolve muita coisa, um espetáculo teatral. Fala um pouco sobre os maiores desafios da montagem de um espetáculo pra gente. Tudo, né? Desde do próprio texto, né? Da construção ou da escolha, você pode escolher, ou então alguém da companhia, como é o caso dos últimos 2 espetáculos que eu fiz, que tinha o Regis de Oliveira, que escreveu tanto o Deus de Spinoza quanto o Julgamento de Sócrates. Ele escreveu o Julgamento também. Escreveu também, E aí, mas assim, às vezes você pega um texto do Shakespeare, por exemplo, né? Ou do Plínio Marcos, ou do Nelson Rodrigues, e aí a partir daí você vai ter que, enfim, fazer um levantamento de toda a produção, e vai contar com uma grande equipe, trazer bons profissionais, né? O segredo é esse também, é você juntar uma equipe, formar um time, né, legal, com bons profissionais, e esse é o grande desafio, e ter gente disposta a trabalhar, né, porque a gente pensa que, mas teatro, ser artista, né, é fácil. Não, exige muito, além de você exigir muito, né, mentalmente, da sua criatividade, da sua ousadia, também se exige muito trabalho, muito esforço físico mesmo, porque você precisa ter disponibilidade, né? Não é só o lado artístico, né? Não é só Vai o lado para além disso, criativo, né? Só criativo, é verdade. É um lado também de mão de obra mesmo, né? Ainda mais hoje em dia, né? Hoje em dia você tem que ser generalista, né? Uma pessoa não pode ser só ator ou só atriz, né? Tem que fazer algo a mais. Se eu fosse depender só do meu trabalho de ator, realmente seria muito mais difícil, né? Mas a gente tem que se virar nos 30, como se diz, né? Tem que fazer mais do que para entregar mais, né? Na verdade. Com certeza, né? Mas, assim, de qualquer forma, com todas essas dificuldades, você está no circuito há muito tempo, né? Você gosta disso, e é só quem gosta da arte que se mantém, né? Isso aí. A gente tem que ter uma dedicação muito grande, né? E a gente está na luta, na lida, né? Sempre. E pegando esse gancho, o que te motiva a trabalhar com cultura?
do Brasil, em São Paulo? Eu acho que é uma coisa muito intensa para mim, sabe? Desde eu falei que eu fiz outra faculdade, né? Eu fiz psicologia, mas desde antes eu já sempre gostei muito do lado criativo, do lado artístico mesmo. Para mim sempre foi, eu não sei, acho que eu tive essa sensibilidade, essa coisa toda. Então, eu sempre busquei isso, desde criança. Nasceu na com escola. Acho que sim, talvez, né? Talvez. O pessoal fala do dom, do talento, que é essa vontade, esse tesão de fazer, né? Sim. O que te motiva mesmo a fazer. Porque, realmente, se você ficar esperando a coisa cair do céu, ela não vem. Então, você tem que ter alguma coisa que te instigue, que te motiva, que te mova, né? A fazer e buscar e realizar. Isso eu acho que é esse instinto mesmo, que é talento, que é dom, qualquer coisa, qualquer nome, mas essa vontade muito grande, né, que a gente tem. Você também, né? Com certeza, com certeza. Essa parte tem que vir de dentro, né? Tem que ser uma coisa muito... Você sabe, né? Tem que gostar muito disso e tal. Mas, Amorim, fala uma coisa. Vamos falar sobre seus mais recentes trabalhos. Eu tive o privilégio de assistir o Julgamento de Sócrates. Eu fiquei encantado. Um texto primoroso, né? Muito legal. Um elenco talentosíssimo. Uma beleza ímpar na fotografia, né? Eu avaliei isso ali, assistindo a peça, a iluminação. Quer dizer, vai ao encontro do que você acabou de falar, né? Quantas pessoas e quantos talentos, né, que você tem que juntar. Envolvido ali. Né? Você tem um figurino, você tem um cenógrafo, você tem um iluminador, uma direção, né, que está na frente de tudo isso, de juntar, de conduzir. No nosso caso do Sócrates foi o Bruno Perillo, que é um diretor absolutamente sensível e dedicado, e também se empenha, não mede esforço, sabe, para trabalhar. Então é isso que move, o que faz a gente fazer um espetáculo onde as pessoas vão e se identificam, né? Porque não você vê, é um texto que é Sócrates, né? Então é filosofia, não é uma comédia, não é um texto fácil, e no entanto as pessoas vão... E não é popular, né? Não seria, né? Mas a seria, gente tenta fazer com que seja, sabe? Com que as pessoas que vão não precisem ter um preparo anterior. Então, acadêmico. E tal. É consumir a arte pela Exato. arte. Né? Eu acho que o teatro sempre tem que ser isso, sabe? Acho que não dá pra gente falar só para os nossos, sim, né? Senão a gente fica falando muito para os nossos próprios, ou falando em volta do nosso próprio umbigo. E eu, mesmo quando eu fiz o Spinoza, né? A peça anterior, que é um tema muito difícil também, né? Eu mesmo nunca tinha... Eu tinha lido muito a respeito do Spinoza, mas eu nunca tinha pego um livro de Spinoza para ler. Ele é muito difícil. Denso, né? Denso, né? Sim. E aí, quando a gente começou a estudar e pensar em montar a peça do Spinoza, eu tinha essa preocupação. Eu falava, eu quero que a pessoa que saiu do metrô aqui, que ela chegue ao teatro, assista e entenda, que isso motive, né? Mesmo que ela não entenda tudo, mas que desperte alguma coisa, que a pessoa vai para casa, vai tentar ler a respeito, vai procurar se inteirar mais, né, do assunto. Então isso se mexe com a pessoa, se te desperta alguma coisa, acho que aí o teatro tem mais sentido, né? Sim. E a ideia de fazer o julgamento, como é que surgiu essa ideia? Vamos fazer o julgamento do Sócrates. Olha, a gente... invadir ali a parte criativa, mas enfim, para saber. Então, são muitos caminhos, né, que podem levar a você a um determinado espetáculo. E nesse caso foi o próprio autor, o Regis. Eu tinha já uma vontade antes, durante a pandemia, eu fiquei com vontade de fazer para aquelas coisas de teatros online, aquelas coisas que eram sempre monólogos, né? Eu não gosto muito de monólogo, mas eu falei, vou fazer o Sócrates. E eu estava vindo de um espetáculo que era sobre um livro do Augusto Cury, que é O Vendedor de Sonhos. Sim. E aí eu tinha feito durante muito tempo esse espetáculo, e durante a pandemia, então eu queria montar alguma coisa que fosse sobre o que desse para eu fazer sozinho. Pensei no Sócrates, acabei chegando no Dom Pedro II, que, né, por acaso eles têm uma ligação, e eu busquei ainda mais essa ligação, mas eu acabei não montando essa peça ainda. Não fez? E durante o processo que a gente estava fazendo o Spinoza, o Regis de Oliveira, que é o nosso autor e produtor também, ele falou, olha, acho que eu vou fazer uma peça sobre o Sócrates, acho que seria muito legal. Eu fiquei meio assim, eu não sei e tal, porque é tão, né, complicado, e também outras pessoas já fizeram.
E aí ele, não, vai ser legal, vamos fazer, vou começar a escrever. Começou a escrever, aí ele ia mandando pra gente, pra mim, pro Bruno, né, pro Bruno Perillo, que ia dirigir, e a gente ia discutindo, e depois no próprio processo, quando você começa a leitura de mesa, e depois os ensaios, você vai também adaptando, colocando mais o texto na boca do ator, né? Sim. E aí foi um processo, todo processo é gostoso, né? Processo criativo, porque você tem que estudar muito. E aí quando você está com essa tesão, essa vontade, você né, passa noites lendo, assistindo coisas a respeito, relacionadas, e é muito legal, né? Pô, que bacana. Eu acho incrível esse trabalho. Eu tive o prazer de te ver fazendo isso, dirigindo, né? Falei, bom, mas é assunto mais pra frente. Numa leitura, né? Foi muito legal. Mas é o seguinte, agora, fala uma outra coisa. Ultimamente, a gente tem recebido grandes reconhecimentos, né? Enquanto artistas brasileiros, né? Representados por nomes como Fernanda Torres, Wagner Moura, Salles. Acabamos de saber do Caetano e Bethânia ganhando o Grammy. Esse aí ontem. Então, ontem. Então é muito bom isso. É um reconhecimento. Conforta, né? Conforta, orgulha, né? A gente se sente parte disso, né? Com certeza. A gente né? A sociedade é parte disso, né? Essa com construção, certeza, né? E até a Montenegro, Fernanda Montenegro, que você chegou a trabalhar com ela, né? Não, com a Fernanda. Foi Fernanda Montenegro, não? Trabalhei com a Bibi Ferreira várias vezes, né? Quatro espetáculos com ela. Nossa Senhora. Mas a Fernanda não. Também ícone, né? Ali. E a Bibi também, nossa. Um poço de sabedoria, uma maestra, assim, muito boa. Como que você avalia a situação, dito isso, né? Como que você avalia a situação da arte e da cultura nesse momento no país? Olha, eu acho que, como você acabou de falar, é um momento muito legal, né, de reconhecimento, e quando tem esse reconhecimento, as pessoas se sentem mais impulsionadas mesmo a fazer isso, né, se sentem mais motivadas. Então, o próprio Kleber Mendonça Filho, ele falou, quando ganhou o Globo de Ouro, ele falou, olha, nós temos que pensar nos cineastas que estão surgindo, nos novos, né, nos novos artistas. Então é tão importante isso, porque tendo nós, o Brasil, e isso a todos nós artistas ele atinge, tendo nós presenciado, né, vivendo este momento desses reconhecimentos, desses prêmios todos, agora aí, né, com 4 indicações ao Oscar, poxa vida, então isso impulsiona, fala assim, então vale a pena, né? Como disse a Fernanda Torres, a vida presta, fazer arte vale a pena também, presta também, né? Mas você acha que isso chega no público, assim, de alguma forma contribui para que o gosto, o interesse chegue um pouco mais, se aproxime do público em geral? Acho que chega, sim. Acho que chega. Ah, com certeza. Eu acho que sim. Porque, sabe, você vê o Agente Secreto estreou com um público e ele aumentou muito depois do Globo de Ouro e do Oscar. E acho que o público, sim. E principalmente os artistas, né? Os que estão começando, ou os próprios mais velhos também. Todos nós, né, nos sentimos atingidos. E a gente fica muito orgulhoso. Né? Uma corrente ali, quase que do bem, do tipo assim, continuem. A gente que passa tantos perrengues, né? É difícil ser artista aqui no Brasil, né? E aí quando você vê isso, fala, então que bom. Vamos continuar, né? Vamos em frente, né? Então, eu queria falar disso agora. Eu tive o privilégio de trabalhar contigo lá naquela leitura dramática do também dramaturgo, né? O Guilherme Bonfim. Guilherme Bonfim, que nos apresentou. Foi o Horas Mortas, né? Que exatamente, fez, né? O texto, E foi onde eu confesso que ter ficado impressionado com a sua direção. Assim, que legal. Fiquei uns dias, para ser muito franco para você, fiquei uns dias ali embasbacado ali, de tipo, nossa, é isso que é possível ser feito. Porque assim, parece que você deu uma outra dimensão, pelo menos do meu ponto de vista, né? Mas assim, eu queria saber de você o seguinte, pensando numa comunidade das regiões periféricas, né? Que a nossa audiência também passa muito por isso e tal. Na sua opinião, como o setor público poderia conectar melhor e apresentar trabalhos como esse, como o seu e tal, para esse público de classes diferentes ali, e de estimular elas a consumirem isso, porque eu entendo que a gente falou do teatro, do cinema e tal, essas coisas parece que elas são muito encaixotadinhas, né, e tem muito mais a oferecer, a gente enquanto artista, né, a nossa arte brasileira, ela pode chegar em qualquer lugar, na verdade, né? Então, como você acha que o
poder público, de alguma forma, poderia fazer uma conexão ali, dar um match de peças teatrais, e assim, não só de gente considerada renomada, mas assim, emergentes também, mas chegar no público periférico. Você pensa em alguma coisa que poderia fazer uma ação nossa enquanto artista para que isso acontecesse? Eu acho que agora se provocou, né? Que você falou tantos pontos importantes aí que eu vou tentar te cercar e responder tudo. Mas primeiro, começando falando sobre essa questão da periferia e da Alvarenga ser também atingir aqui um público, né, da periferia de diversas classes, né? Que você tem classe mais carente, tem classe mais maior, tal, mas um pouco mais distante do centro. Mas eu quero te dizer que eu sou exatamente deste bairro aqui, muito perto aqui do Campo Grande. Minha infância, passei aqui numa rua que chama Rua Padre Chico. Então, eu também ficava esperando chegar alguma coisa, sabe? Eu também, quando era criança, ia ao teatro, pedia para minha mãe me levar, porque a gente quer ir na escola, sabe? Eu gostava, sabe? Eu estudei no Colégio Alberto Conte, que é aqui em Santo Amaro. E também antes no grupo escolar Paulo Eiró. E desde criança sempre... Então essa parte quando tinha, sabe, alguma coisa que você tinha que mostrar, criatividade, fazer uma aula de história, fazer um programa de rádio sobre isso, sabe? Então isso te instiga, te provoca, e acho que isso me fez me tornar artista também, sabe? Então eu acho que tanto a periferia quanto os locais mais centrais, não só aqui de São Paulo, mas até a periferia, quando você pensa em São Paulo e Rio, né, eu comecei a fazer teatro em Manaus, cara, que é lá no extremo da região norte, né? Então eu acho e acredito que a arte, ela é para todos, ela sempre vai ser para todos e sempre vai ter artistas em todos os lugares, né? Mesmo que não se leve, se você nasce, né? As tribos indígenas, né? Os povos originários já têm instintos artísticos próprios, e acho que sempre tem. E acho que você falou como artista, e aí eu só acrescento, não só como artista, como cidadão. A gente tem a obrigação, sabe? Eu sempre busco, eu fiz muito espetáculo infantil que a gente levava também para a periferia. O Espinosa a gente fez com a Secretaria Municipal de Cultura, porque a gente depende também, né? Porque senão como é que você vai ter uma equipe aí com 20 pessoas trabalhando sem receber? Mas a gente fez um programa com a Secretaria Municipal de Cultura, com o Espinosa, e fizemos uma parte com Sócrates também, agora em novembro e dezembro, e a gente levou lá para Cangaíba, levamos para São Mateus, levamos para Perus, para vários lugares, sabe? Penha, aqui mesmo no Centro Cultural Santo Amaro a gente fez, sabe, o julgamento de Sócrates, e foi muito legal, muito bem recebido. No Leopoldo Freud ali, né? Exatamente, Sim. Ali na minha época era a Biblioteca Kennedy, né? E quando eu era criança, eu estudei ali perto. Então, eu acho que é muito importante isso de levar para a periferia, de estimular, não só levar... Eu acho que é importante, porque o cara que mora lá na periferia, ele quer também assistir, sei lá, o Fantasma da Ópera. Sim. Mas falar, mas Fantasma da Ópera é elitista porque está no teatro, no Bexiga, Central, Sim. E o ingresso custa absurdo. Mas eu acho que os órgãos públicos poderiam, porque o cara que mora lá na Pedreira, em Parelheiros ou na Cangaíba, também gosta de assistir o Fantasma da Ópera, também gosta de assistir, sei lá, um grande musical. Agora, naquele teatro está a Ópera do Malandro. Então, são espetáculos bonitos, grandes produções, com orquestra e tudo, e que é importante também levar o pessoal para lá. O pessoal gosta de sair daqui. Eu, quando eu era criança, ou adolescente, eu gostava muito de ir aos teatros lá no centro. E acho que são esses dois caminhos. Tanto trazer as peças de lá para cá, como levar o pessoal daqui para lá. E estimular o trabalho, a produção local. Artistas locais, que tem muito talento espalhado, né, por esses interiores do Brasilzão. Eu acho que uma coisa chave que você falou aí, eu estava pensando, em alguns momentos você citou isso, através da educação, né, da escola, né, a escola poderia ser um agente, talvez nos dias de hoje, que pudesse atacar melhor nisso, né, digamos assim, para poder criar esse estímulo, né? Com certeza. Então, acho que a educação seria um pilar de trampolim para isso, né? Exatamente. Eu acho que a educação, as secretarias e ministérios, que têm muito mais verba do que a cultura, né? Aqui a cultura, por exemplo, São Paulo, a cultura, sei lá, tem acho que 1 ou 2% do orçamento Sim. que é para a cultura.
sabe, é relegado ao último plano. E a educação tem 30%, por até constitucionalmente você tem que ter um valor mais alto para a educação. Sim. E ainda é pouco, né, porque a gente precisa de mais. Mas, de qualquer maneira, a educação, eu acho que essa integração com a educação e a cultura, acho que é muito legal, sabe? Estimular, por exemplo, teatro nas escolas. Quando eu era criança, tinha aula de artes, sabe? Que era muito pouco, mas para mim era tudo, sabe? Então eu fazia, mas já era um insight já era ali, alguma né? coisa, né? Então eu acho que dentro das aulas de português, aula de história, aula de geografia, você pode fazer trabalhos artísticos, criativos, que estimulem, porque senão você fica só ali lendo o livro sem entender muito o porquê, sabe? A filosofia é interessante. Por que eu tenho que entender matemática? Eu ficava revoltado, porque eu não era muito bom assim, nas exatas. Então eu falei, caramba, eu tenho que aprender esse negócio de física, de matemática, tangente, logaritmo. Mas se vocês tiver professores que te ensinem o porquê, qual é a filosofia dessa ciência exata, seria muito mais estimulante, né? E hoje em dia tem mecanismos para isso, para atrair melhor. E assim, uma peça teatral, por exemplo, te aproxima muito mais do entendimento, até por conta de ser mais leve, né? Exato, parece que o fio condutor ali para o conhecimento parece que pega um atalho, né? Tira aquela coisa maçante, é mais, né? assim, mais palatável. Né? Exatamente, né? Mais palatável, talvez. Acho que é por aí. Então, eu fico feliz de ouvir isso, assim, porque eu entendo que a educação ela poderia tratar um pouco melhor essa inclusão, né? Fazer essa conexão com a cultura, para a cultura não ser o fim, né? Ela tem que estar no meio ali, nessas coisas tem que ter uma intersecção, exatamente, né? A educação e a cultura. E aí talvez o pulo do gato talvez seja esse, né? O poder público entender que a educação tem que se conectar melhor com a cultura, né? Não separar isso, né? Porque hoje a sensação que eu tenho é essa. Inclusive os próprios professores e tudo, porque você sabe que eu sempre, desde eu fui presidente da cooperativa Paulista de Teatro, né? E lá, então, nessa minha gestão, a gente buscava e ia muito atrás dos vereadores e tudo mais para tentar trazer para São Paulo essa coisa da cultura dentro da educação. Sabe, criando projeto, tinha um projeto férias, projeto isso, projeto aquilo, para que seja levado para as escolas. Mas, às vezes, o próprio pessoal da escola, sabe, achava um saco, falava, estão interferindo aqui, sabe? Então, tinha que ter essa integração melhor dentro dos formadores, para que eles levem, talvez, sabe, fazer eles próprios realizarem, desenvolverem, executarem. Mas eu acho que é muito importante. A educação tem que ter esse lado da cultura, é fundamental. Tá aí uma dica aí, pessoal da educação, a Secretaria Municipal da Educação, aí, fazer uma integração com a cultura para estimular isso aí. É muito importante. No Estado tem a Fundação para o Desenvolvimento da Educação, né, que é a FDE, e a FDE desenvolve projetos culturais, junto com a Secretaria de Educação do Estado, que é bem maior do que a municipal, não só porque, claro, abrange todo o estado, mas abrange um período de formação maior, né? Que a municipal é só do ensino... Agora eu não sei, porque mudou tudo. Na minha época era primário, pré-primário e tal, né? E depois era responsabilidade do Estado. Então, o Estado tem muita responsabilidade na educação. E eu acho que esses mecanismos existem. Eu acho que eles têm que ser mais estimulados, mais desenvolvidos. O desenvolvimento da educação, FDE, vamos fazer mais cultura, né? É isso aí. É isso aí. Programa Articulando, um espaço criado para aproximar mundos, ideias e pessoas através da cultura. Rádio Alvarenga TV. Bora ouvir um sonzinho para temperar essa conversa? Veio sem tocar, já se aproximou, dizendo que eu não tinha que fugir. Pegou apenas sussurrou e fez o meu silêncio explodir.
assim é só um ponto de atenção. O teu silêncio pode até me sugerir abrigo, e quase tudo nisso é pura interpretação. Não tive tempo pra pensar, não vou me expor assim. O teu silêncio e quase tudo nisso é pura interpretação. E quase tudo nisso é pura interpretação. Articulando um programa cheio de dicas, agenda cultural, alguns quadros temáticos e quadros fixos do programa, como Intervenção Viva, onde o artista convidado mostra um trecho de sua arte. O quadro Fala Comunidade, onde a gente lê as mensagens, perguntas ou depoimentos enviados por ouvintes e todos os nossos seguidores, trazendo a voz do público para dentro do programa. Por falar em comunidade, o Guga Fonseca escreveu aqui, ó, ele tá estudando publicidade na Uninove e no último ano e tem encontrado dificuldade para entrar nesse mercado. Trabalha com Uber e está quase desistindo. Gostaria de ter ouvido o publicitário a Leandro Stagete, que infelizmente não pôde vir, teve um probleminha, mas fica aí a mensagem aí. Depois o Leandro manda um caminho das pedras para o Guga Fonseca. A Angélica quer saber sua opinião sobre os mais recentes desmontes, acho que é para você, Amorim, sobre os mais recentes desmontes dos teatros da cidade de São Paulo e se está faltando mais espaços teatrais para a fruição da cultura na cidade. Com certeza, Angélica. Uma cidade que tem, na Grande São Paulo, tem mais de 20 milhões de habitantes, então é muita gente, então temos muito poucos equipamentos. E quando a gente vê equipamentos sendo destruídos, desmantelados, como está acontecendo com alguns teatros, é muito triste, é revoltante. A gente teve recentemente aí o Teatro do Container, da Companhia Mungunzá, que se instalou num lugar que era um lugar que é importante, porque ali ele modifica o seu entorno, além de todo o trabalho artístico que a companhia tem, historicamente, já com tantos anos, e aí simplesmente perde o espaço, sabe? Tivemos o Teatro Procópio Ferreira. Procópio foi mais recente.
vai um guindaste lá e derruba, né? Então é muito triste e preocupante. Por aí a gente vê o quanto vale a cultura, né? Você não sabe, então alguém vai lá e derruba um teatro e fica por isso mesmo. É muito triste. Eu espero que a gente, sabe, eu acho que essa coisa dos prêmios que você falou logo no começo, eu acho que isso também, enfim, dá um pouco de, opa, peraí, a gente está quebrando uma coisa que é importante. Sim. É importante para o Brasil, é importante, não é que é legal para alguns. Traz resultado, Traz né? resultado, é bom para a nação. É bom para o cidadão, né? A cultura faz parte da formação, né? humaniza. Então, caramba, quando é que as pessoas vão enxergar isso, né? Os nossos dirigentes, por favor. O Márcio Borges aqui falou que assistiu o julgamento de Sócrates e achou a peça tão atual, mesmo sendo uma história tão antiga, né? Que legal. E aí ele afirma que como a humanidade mantém determinados comportamentos há tanto tempo, né? É inerente, né? Assim, já faz parte da natureza humana. E você vê uma peça de 500 anos antes de Cristo, ou seja, 2.500 anos atrás, 400, enfim. E fala como fala de coisas, de sentimentos e de instintos humanos, então ela é atual. Isso vai ser sempre atual, né? Vai ser sempre, né? Enquanto a gente estiver vivo. A gente também busca tentar também contextualizar, né? O próprio Spinoza também, sabe? É uma coisa que a gente busca tentar atualizar e botar como se estivéssemos vivendo hoje a situação. Agora, uma coisa que eu queria comentar com você é meio... Enfim, vai na direção daquilo que a gente estava falando sobre ter um elenco e tal. Uhum. Eu faria essa pergunta para o publicitário, o Leandro, que viria aqui com a gente, mas eu acho que vale a pena. Como eu ministro uma oficina de produção cultural aqui na Casa de Cultura Ribeirão Sul, eu queria te perguntar uma coisa. Quem que produz o material de comunicação dos seus trabalhos? Você tem uma agência específica? Dos meus específicos? Dos seus espetáculos, assim. Dos meus espetáculos, né? Porque eu tenho um agente, né, como ator, tá. Tal, que tem um agente que trabalha ali com essas coisas. Agora, chama Cosmos, é uma agência. Eu fui também da VGI, que é uma agência também, agência de atores. Agora, para um espetáculo, é aquela coisa que a gente está falando do time, que você vai montando. Então, você tem assessoria. É fundamental a assessoria de imprensa. Fora a assessoria de imprensa, você tem que ter a mídia. Antigamente, era fundamental você ter um tijolinho no jornal, né? Na Folha, no Estadão. Hoje em dia não funciona mais isso, mas hoje em dia tem as mídias sociais. Então é fundamental que uma peça que vai estrear tenha um trabalho de social media, né, que se fala, que é onde atinge essas redes sociais. Que é uma contratação à parte, né, digamos assim. São coisas diferentes. Uma assessoria de imprensa é uma coisa, a social media é outra coisa, é outro profissional, é outra equipe. E a mídia é outra coisa, porque é paga. Você vai lá e você fala, eu quero colocar um anúncio na Veja, quero colocar um anúncio, sei lá, no Estadão ou na TV, alguma coisa assim, entendeu? Aí é pago. Então são 3 pontos que são diferentes. Mas o que funciona também, além de todas essas coisas contratadas, é o boca a boca, né? Sim. Boca a boca é muito importante. Por isso que é bom você ter uma temporada um pouco mais longa. Mas hoje, as peças, hoje em dia, elas são muito rápidas, né? A gente fez 2 meses de temporada lá no Teatro Itália e terminou. E aí, porque já tem outras peças, o teatro já contratou outras peças e tal, aí não dá tempo da gente ter um boca a boca, né? Eu estou perguntando isso porque, na verdade, eu queria entrar na questão do elenco em si, né? Como a gente falou das pessoas serem generalistas e tal, e eu, enquanto artista também, então eu vejo que cada um do elenco ali, do espetáculo, ele tem um papel importante também nesse trabalho de divulgação, né? Sim. Então, é uma coisa que, eu sei que é difícil, não é todo mundo que está adaptado ali, mas não sei se você sente falta disso, das pessoas que tá no seu time ali, de divulgar também, de ajudar isso, porque hoje você vê artistas super conceituado que o cara vai lá, liga o Instagram lá e mostra e fala... Põe a boca no trombone. Põe a boca no trombone, né? Eu acho sim, eu acho que é fundamental isso, porque o cara que está neste time, nessa equipe, ele tem que vestir a camisa,
Porque se ele não veste a camisa e arregaça a manga e vai à luta, a coisa não acontece. Então depende sim de cada um, de cada artista. Hoje em dia você vê como tem sido procurado cara eu não acho que isso seja tão bom artisticamente, mas hoje em dia os caras vão formar elenco e procura gente de influencers, sabe? Que tem não sei quantos mil seguidores. O cara na TV vai procurar formar um elenco, ver quantos seguidores tem. Então a gente está nesse tempo, nesse mundo, né? Que isso é importante. E agora tem que ter, eu acho que a entrega de cada um, para que realmente a coisa chegue nas pessoas. Senão as pessoas não ficam sabendo que está tendo a peça tal em tal teatro, né? É porque o resultado não vai ser de um, né? Vai ser de todos, né? De então, uma equipe, conjunto, né? Todo mundo se esforçando. Eu não sei, eu sinto um pouco de falta disso, da própria classe mesmo ali, dos integrantes, das pessoas que fazem parte. Porque assim, você falou da contratação do social media, do marketing, enfim, é toda uma cadeia que está envolvida com isso. Né? Então, por exemplo, o espetáculo em si, quando chegou ali no palco, no palco tá ali, mas tem uma iluminação, aí para trás da coxinha tem outra coisa acontecendo, tem milhares de coisas acontecendo, inteira. No teatro já tem uma equipe inteira, fora do teatro tem outra equipe, né, que está trabalhando, o cara que faz o figurino, a costureira, o cara que faz o trabalho de entalhe para fazer um cálice, não sei o quê, sabe? Então tem uma série de... A economia criativa ali fervilhando, né? Fervilhando. Tanto é que hoje em dia tem sido, né, chamada a Secretaria de Cultura do Estado, do município, até o próprio Ministério da Cultura tem colocado isso, porque a economia criativa, ela movimenta muita coisa, né? E o duro é ter que ficar debatendo isso, explicando isso, e meio que se justificando e defendendo, mas é evidente que tem um monte de gente envolvida. Claro. Né? A gente tá aqui, aí tem 2 técnicos ali, tem outra pessoa que vai editar. Quanta gente, Enfim, né? É um trabalho que ele não pode ser negligenciado ou etiquetado como uma coisa secundária. Não, tem um monte de coisa envolvida. E não pode, inclusive, por nós próprios, né? Porque muitos dos nossos também têm um certo olhar, sabe? Superior, que não valoriza. Então, esse teatro virou elitista, virou acadêmico, virou uma coisa que, sabe, a pessoa fica... E aí o povo não vai, o povo prefere pagar 3 vezes mais caro e assistir uma partida de futebol. Porque é tanta empáfia, tanta elucubração, é tanta coisa que o teatro que fala para o povo, ele não é bom. As pessoas falam, não, se é popular, se faz... falar, não fala. Pois um teatro que faça sucesso, as pessoas não gostam. Porque na teoria, porque eu estudei, porque hoje todo mundo... Cara, Procopio Ferreira, a Bibi, o João Caetano, enfim, tantos, né, o Ziembinski, enfim, tantos e tantos artistas, Nelson Rodrigues, esses caras nunca fizeram universidade e pós-graduação e mestrado e não sei o quê, sabe? E são artistas que chegaram, Plínio Marcos, né? Que chegava mesmo na população. E a gente está meio que se fechando nessa coisa, sabe? Então, e aí a gente não valoriza o trabalho do outro. Sim. Nós próprios olhamos com o nariz torcido para o trabalho, sabe? Em vez de falar, gente, é teatro, vai lá assistir, né? Tem aí algo ali para oferecer. Né? Então fica difícil, porque aí a luta é mais árdua, né? Se cada um rema para um lado, o barco não sai do lugar. Exatamente. Caros patrocinadores, entrem em contato conosco e faça parte desta Liga Cultural, onde a arte dá trabalho. Dá trabalho. Então, como que é? Vamos lá. Muito bom isso. Os patrocinadores não mandaram coisa, né? Tipo, e aí, quem que vai ajudar nesse patrocínio aí? Importantíssimo. Alguém tem que ajudar, né? É importantíssimo. Alguém tem que ajudar a gente, né? E a gente leva os nomes dos patrocinadores aí para tanta gente. Rádio Alvarenga TV tem o seu ritmo. Peça agora sua música através do número 11992862823. Rádio Alvarenga TV, juntos em movimento. Rádio Alvarenga TV tem o seu ritmo. Peça agora sua música através do número 11992862823. Rádio Alvarenga TV, juntos em movimento.
Quadro Mapa Cultural com a agenda da semana. Oficina de produção cultural ministrada por mim todas as terças-feiras das 14 às 16 horas e das 16 às 18 horas na Casa de Cultura Hip Hop Sul. E neste sábado, dia 7, a partir das 14 horas, teremos o evento sertanejo do Trio Estrela do Mar e convidados. E no domingo, o famoso baile da Cida Rochinol e Edgar Oliveira. Ambos na Casa de Cultura Manuel Mendonça, na Avenida João Dias, em frente ao Centro Cultural Santo Amaro. Ali, pertinho. Amorim, eu queria ouvir de você o que representa ter esse espaço aqui de conexão de um artista formidável como você, com o nosso público de artistas independentes, das comunidades que nos ouve e nos assiste. Aliás, os episódios anteriores estão disponíveis no canal do YouTube da Alvarenga TV. Assista lá, comenta e aciona o sininho. Fala pra mim, o que representa ter um espaço como esse pra gente discutir arte? É fundamental, é fundamental, importantíssimo. E é isso, tem artistas locais, tem artistas aqui, tem uma produção, tem gente interessada, tem talentos por aí espalhados. Então, ter esse espaço aqui, eu acho que é fundamental, é uma vitória. E que seja somada a outras coisas, né, para que coisas aconteçam, surjam trabalhos, surjam artistas que estão por aí, né? Então a gente tem que despertar isso. Tem que e a comunicação, nisso, né? E a comunicação é fundamental. Então ter esse espaço aqui de comunicação, parabéns, tiro o meu chapéu, agradeço, fico feliz. Agradeço. Me fala uma coisa para nossa audiência, na verdade, sobre seus espetáculos para este ano. O Julgamento de Sócrates retornará aos palcos? Retornará sim, se Deus quiser, em breve retornaremos. E temos a nossa página lá no Instagram, né? Como a gente está falando hoje em dia. Mande o serviço. É o @Julgamento de Sócrates. Ali a gente tem sempre os serviços, a gente deve voltar em breve em algum teatro daqui de São Paulo. Temos aí negociações, estamos levando projetos, a gente não pode parar, né, de trabalhar. Então, estamos aqui batalhando, cavando oportunidades aí para que a gente volte com o Sócrates. Tem previsão de novos trabalhos fora o Sócrates ou esse ano vai focar no Sócrates? Olha, eu tenho algumas coisas. Tem filme que eu fiz, que deve estrear. Tenho 2 filmes para estrear, longas. E tenho outros projetos, mas que a gente não sabe, né, ainda o que por exemplo, dentro das nossas conversas internas, o próprio Regis de Oliveira, que é o nosso produtor e autor, ele tem falado muito sobre um trabalho sobre o Giordano Bruno, que é muito interessante, né, que foi vítima da Inquisição, dentro daquela, né, da ciência, que, por incrível que pareça, ainda hoje é negada, né, a ciência, enfim. E também sobre Michel Foucault. Foucault. Que é também muito interessante. E eu também tenho um texto meu, que eu, enfim, não sei quando, mas eu pretendo montar, que é sobre o Dom Pedro II. Que é aquele da pandemia que você estava pensando. Exato, na pandemia. Exatamente. Eu tenho esse texto lá guardadinho e eu acho muito interessante porque ele fala de uma história que foi também cortada, né, quando a gente teve o golpe militar aí da República, que foi um golpe e derrubou esse império, mas era um império muito popular, era um império democrático, era um império que poderia ser transformado numa república muito tranquilamente, mas não da forma que foi, com um golpe militar. Então foi uma república militar, uma república que já era uma ditadura. E o Pedro II foi, durante 59 anos, ele foi imperador do Brasil. Ele foi um dos mais longevos da história da humanidade, sabe? A Rainha Vitória na Inglaterra, que também contemporânea, também ficou, acho que 60 anos. Mas ele era um cara culto, era um cara que ia ao teatro toda quinta-feira, era um cara que trazia coisa, ele descobria, estão falando de fotografia, traz, sabe? Estão falando isso aqui. O cara da ciência, o cara da música. Vai ser interessante esse aí. Ele chegou, tinha um rapaz em Campinas, no interior de São Paulo, sabe? Foi lá que queria ser músico e não sei o quê, tal. Ele chegou com a imperatriz, né, com a Teresa Cristina, que era italiana. Ele deu bolsa de estudo, ele mandava bolsa de estudo para o Richard Strauss.
Ele falou, vamos mandar incentivador. Vamos pegar esse cara do interior de São Paulo, vamos mandar para a Alemanha, que nem está o Strauss. E a dona Tereza Cristina, não, vamos para a Itália. A Itália tem Verdi, tem não sei o que, tá. Então, vamos mandar para a Itália. E mandou o rapaz, que se chama Carlos Gomes, que se chama Carlos Gomes. E o Carlos Gomes foi estimulado pelo imperador Dom Pedro II e virou o nosso grande músico, né? Então ele era um cara que tinha uma alma de artista também, era um cara muito... Então a história dele é muito interessante. Acho que falta isso no nosso governo, né? Falta um presidente que vá ao teatro toda quinta-feira. Falta isso, né? Esse envolvimento, né? Porque a gente sabe que o dia a dia é complicado de todo mundo, seja qual for o setor, né? Que você atue. Mas as coisas têm que ir se integrando, né? Elas não podem ser escanteadas, né? Esse tipo de coisa, né? Tem que... Principalmente a arte, a cultura, né? Ela claro, obviamente, poucos políticos vão, né? Ao teatro, vão a shows, consomem né? A arte. A gente encontra alguns, né? De vez em quando, Suplicy é um, por exemplo, que está sempre frequentando e tal, mas, enfim... Eu sei que é difícil, né? Tanta coisa. Mas é exemplo, né? Você tem que dar um exemplo, né? A gente tem que ter mais. Tem que ter outros políticos, outros dirigentes, outros prefeitos, outros governadores. Se interessar um pouco mais, né? Um pouco mais, que vá ao teatro, de vez em quando, né? Vai assistir um concerto, vai assistir uma ópera, vai assistir um balé, sabe? Porra. E a gente é tão rico em tudo isso, né? Tudo isso, tem tanta coisa, né? E aí parece ficar tudo concentrado numa coisa, num gênero, não é? E a gente tem milhares de coisas para consumir. Ainda bem que o Lula, toda vez que há né? Eu não vi hoje sobre o Grammy, mas seguramente ele se manifestou, quando se manifesta, quando tem um Oscar, quando tem um Globo de Ouro. Joga uma nota lá, legal. Pelo menos isso, né? Que estimule, leva, o filme está concorrendo, então leva para passar lá no Palácio do Planalto. Ele faz isso. É importante isso, né? Eu também acho. Eu também tenho essa mesma visão. Pena que nem todos tenham Pensam dessa forma. Dessa forma. Meu... Seríamos mais sensíveis, seríamos mais criativos, seríamos mais humanos se tivéssemos mais arte, mais cultura. Só de tentar ser mais humano já ia mudar muita coisinha. Já valeria muito. Coisa, né? Amorim, como fonte de inspiração para quem estiver nos ouvindo ou assistindo, a perguntinha que eu sempre faço é: qual é o caminho? Olha, o caminho é o do coração. Acho que né? O da alma, o caminho do seu instinto de fazer, de realizar, de não desanimar, de insistir, sabe? De não tropeçar, levanta e segue, sabe? E de não esperar só louros, né? Só glamour, saber que é uma lida, que é uma prática, que é uma luta, né? Que é um ofício, né? A arte, o artista é um ofício. Então, quem realmente tem isso, tem essa vontade, acho que tem que seguir aquilo que o coração mandar, né? E se você segue, acho que o coração vai te fazer feliz. Você tem que, ou seja, quando a gente se realiza, né? Então, se você é uma coisa que você se realiza, você não tem que medir esforço para fazer aquilo. Isso não tem a ver com dinheiro, né? É engraçado como isso não tem a ver com dinheiro. Claro, né? que dinheiro ajuda, né? Ele vai te resolver algumas coisas que você precisa, porque você não consegue viver sem. Mas essa realização, você pegar lá na base, na base não, mas mais para cima, na pirâmide de Maslow ali, realização é uma coisa que é muito ali pessoal, ali, é uma coisa que é sua, né? É sua, é pessoal, realmente é isso. Você tem que achar isso. Esse desejo, essa vontade, essa realização, né? Com certeza, com certeza. Obviamente, a gente teria a conversa aqui para ficar horas e horas. Tá, né? Muito bom, estou gostando. Seus pontos de vista são muito legais. Adorei. E estamos chegando ao final da entrevista e eu quero te agradecer pela participação. E fique à vontade para se despedir da nossa audiência, meu querido Luiz Amorim. Ah, que bom, Cuba. Eu fico muito agradecido pelo convite. Foi muito bom estar aqui participando deste programa. Eu acho que é realmente muito importante. Acho que a gente vai espalhando e vai chegando nos lugares e trazendo também, né, se colocando, se mostrando. Então, para a gente, esses canais são a somatória de coisas, né, cada tentáculo que vão fazendo com que a gente trabalhe mais e consiga realizar mais
nossos sonhos, nossos desejos. Então, eu só posso agradecer, dizer que aguarde o julgamento de Sócrates em breve, que siga a nossa página no Instagram, o julgamento de Sócrates, que siga a minha também, que é Amorim_Luiz, com Z, Luiz com Z. Estamos ali também, sempre antenados com as coisas e sempre articulando, né? E é isso aí. Então, obrigado e espero que as pessoas tenham curtido, que traga, enfim, algum alento, né? Ouvir o que a gente fala, né? O que a gente conversa aqui. Dividiu. Maravilha, querido, maravilha. Esse foi o programa Articulando e você esteve comigo aqui na Rádio Alvarenga TV e afiliados falando sobre articulação cultural. Não se esqueçam de seguir nossas redes sociais, @alvarenga.tv e no perfil do TikTok, @articulando, no Instagram, @oficialarticulando. Comente, compartilhe e mande suas mensagens pelo WhatsApp 11 98447 9949 ou até mesmo nas redes sociais de sua preferência para lermos no próximo programa. E aí aquela frasezinha final, como tudo é muita coisa, é só isso. Gente olha pro céu, gente quer saber o gente é um lugar de se perguntar o das estrelas se perguntarem se tantas são. Cada estrela se espanta a própria explosão. Gente é muito bom, gente deve ser o bom. Tem de se cuidar, de se respeitar o bom. Está certo dizer que estrelas estão no olhar de alguém que o amor te elegeu pra amar. Marina, Betânia, Dolores, Renata, Leilinha, Suzana, Dedé. Gente viva brilhando estrelas na noite. Gente quer comer, gente quer ser feliz. Gente quer respirar ar pelo nariz. Não, meu nego, não traia nunca essa força, não. Essa força que mora em seu coração. Gente lavando roupa, amassando pão. Gente pobre afogando a vida com a mão. No coração da mata a gente quer prosseguir. Quer durar, quer crescer, gente quer luzir. Rodrigo, Roberto, Caetano, Moreno, Francisco, Gilberto, João. Gente é pra brilhar, não pra morrer de fome. Gente desse planeta do céu de anil. Gente não entendo, gente nada é luz vil. Gente espelho de estrelas, reflexo do esplendor. Se as estrelas são tantas, só mesmo amor. Maurício, Lucila, Gildásio, Ivonete, Agripino, Gracinha, Zezé. Gente espelho da vida, doce mistério.
mistério. Vida doce mistério. Vida doce mistério.